Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amados, novamente vou encerrar hoje a exposição do capítulo 21, do 1 até o 26. Do 1, na verdade, até o 16. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21, do 1 ao 16. Não leremos o texto totalmente agora, versículo por versículo, leremos citar versículos. Já são 2 quintas-feiras lendo inteiramente. O capítulo 21 do livro dos Atos dos Apóstolos, do primeiro versículo ao 16, como temos dito aqui, é um texto narrativo. Quando nós estudamos teologia bíblica, nós precisamos aprender o gênero literário da Bíblia. E aqui estamos diante de um gênero conhecido como história, narrativa. Quando nós estudamos hermenêutica também, bíblica e reformada, ou poema, uma poesia, como Salmos. Quando estudamos homilética, também aprendemos que, em virtude disso, não é possível pregar o mesmo modelo de sermão expositivo para um texto narrativo, como se prega para uma epístola, a partir de uma epístola ou de uma carta. E é por isso que muitas vezes um texto narrativo você faz o resumo da história e a partir daí você extrai os princípios da palavra de Deus que lá se encontram. É o que nós estamos fazendo já há 2 quintas-feiras. Um resumo da história, uma síntese. No capítulo 21, do 1 ao 16, nós temos Lucas, movido pela terceira pessoa do Espírito Santo, narrando uma das viagens do apóstolo Paulo. Desta feita, saindo de Mileto em direção a Jerusalém. E em cima dessa narrativa elaboramos o tema, o que não pode faltar na jornada cristã. Itens que não podem faltar na jornada cristã. Lembram? Claro, no caso do apóstolo Paulo, mais uma das muitas viagens. Essa provavelmente a penúltima. De Jerusalém, ele seria levado preso para Roma, segunda prisão. Em Roma, decapitação. De Roma, igreja triunfante. Louvado seja o Senhor. Mas ainda assim, para fazer essa viagem de Mileto até Jerusalém, como sempre, o apóstolo Paulo não poderia deixar de levar alguns itens da fé, alguns itens da jornada cristã, melhor dizendo. Assim como é necessário, se você vai a Gramado, se preparar, até mesmo adquirindo indumentárias, vestimentas apropriadas para Gramado. Eu não tive o privilégio e a honra de visitar Gramado ainda não, mas é um sonho, quem sabe, não é? O Senhor cumprirá. Mas já estivemos em terras onde exige, é muito frio e você precisa ter a roupa adequada. Existem itens necessários se você vai para uma região quente e existem itens necessários se você vai para uma região que é muito frio. Na jornada cristã também é preciso entender que alguns itens são imprescindíveis. O primeiro, já citamos aqui, não irei me delongar mais neles. O primeiro item, nós encontramos em Paulo aqui, saindo de Mileto para Jerusalém, fé. Fé.
E você vai encontrar isso do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 21. Só vou citar aqui para reforçar Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda em Hebreus 11, o autor ali, anônimo, usado por Deus, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Isso é maravilhoso. A melhor definição de fé só podia ser de Deus. O segundo item que não pode faltar nessa jornada cristã, já citamos aqui, convicção. O versículo 13 do texto, vamos ler aí esse texto. Só a leitura mesmo, já foi lido. Fé, em seguida, convicção. Capítulo 21, versículo 13, o que é que diz? Toda a igreja. Isso é convicção. É convicção do que você está pronto a fazer. Mas não é uma convicção vazia, é uma convicção alicerçada em revelação, alicerçada em promessas, alicerçada na confiança no caráter de Deus. Já citamos aqui fé, convicção. O terceiro item, ainda no versículo 13, coragem. Fé, convicção, coragem. Se você tem fé, a fé verdadeira, você vai ter convicção. Se você tem convicção, você terá coragem. Deus olhou para Josué, sucedendo Moisés, um tanto quanto intimidado pelo desafio, e o próprio Deus, percebendo desse, seja forte e corajoso. É como se Josué perguntasse: como eu posso ser forte e corajoso? Aí Deus adianta: porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Fé, convicção, coragem. Nós encontramos isso na vida de Paulo. Apenas em uma viagem, mas ele carregou esses itens em toda a sua vida cristã, em todo o seu ministério de apostolado. Fé, vamos lá, gente. Fé, convicção, coragem. Mas nós encontramos também, é aquela dança do indo e voltando. Leia comigo o primeiro versículo, novamente. É um texto narrativo, repito, então você vai e volta. Primeiro versículo do capítulo 21, todos. Só tem mesmo. Se você ler até o versículo 6, vai repetir. Saímos daqui, fomos até ali. Dali, fomos até acolá. De lá, nos partimos para. Você tem aí o que nós chamamos também em homilética de lição por inferência. Você tem aí perseverança. O nosso primeiro pastor, o pastor Agemiro, um mestre em pegar sermão por inferência. Você infere a partir do texto. Você não força o texto, mas o próprio texto te dá essa inferência. Vejam a dança na linguagem de Lucas. Sai daqui, vai para ali, sai dali, vai para acolá. Tudo isso um movimento que requer perseverança. Se hoje fazer uma viagem com todas as estradas aí, se comparadas com o primeiro século, incomparável, né? Ainda assim gera cansaço. O prefeito Rogério recentemente viajou com a sua amada esposa Dália, família, 15 dias aí de descanso, mas ainda assim são 12 horas de viagem, hein, guerreirão? Quando chega exaustado.
presbítero Manuel viajou de carro também, guerreirão? São 500, 600 quilômetros de ida, 1.200 de volta, não é? Mesmo assim, quando chega, mesmo os carros tendo seus confortos hoje, não é? Dependendo do carro, o cansaço é um, o cansaço é outro. Ainda assim é cansaço. Agora imaginem viajar naqueles tempos. Você olha hoje para os transatlânticos, é um outro sonho. Já não tenho um pingo de vontade não, mas eu tenho. Viajar de transatlântico, ó, sair ali do Porto de Recife para Barcelona, é loucura mesmo, gente. Cada doido com a... Como é que é? Cada um, não é? Um ditado popular? Isso, cada um com as suas maneiras. Barcelona para... Porto de Recife para Barcelona. Mas você olha para os navios de hoje, queridos, agora compare com as naus daquele tempo. É muito fácil você ler a Bíblia. Querido, quando nós estudamos hermenêutica, há um termo que nós usamos para entender. Há um abismo cronológico do texto que está ali, e há um abismo cultural, há um abismo tecnológico, há um abismo linguístico, tudo isso é hermenêutica. Você acha que um navio daqueles tempos era igual ao navio de hoje? Claro que não, né, gente? A potência dos navios de hoje... Gente, um transatlântico eu nunca entrei não, mas eu tenho um amigo que viaja com frequências, que é um mundo, não é? É um mundo. Agora imagine viajar naqueles tempos. Perseverança. É não desistir diante das intempéries da vida. Mas essa perseverança, ela não é natural, ela é sobrenatural. Ela nasce de uma vida vivida em Deus, com Deus e para a glória de Deus. É uma perseverança sobrenatural. Você só persevera porque você sabe em quem você crê. E Ele é poderoso para guardar o teu depósito, o meu depósito até aquele dia. Então nós encontramos em Paulo o que, gente? Perseverança. Agora dando um pulo aí, para os versículos 4, 6 e 16, novamente, rapidinho, vamos lá. O 4 até o 6, depois o 16. Eu preciso repetir, quero encerrar hoje, está bem pertinho de encerrar essa perícope, esse trecho hoje. O versículo 4 a 6, o que é que diz aí toda a igreja? Repetindo. Agora o 16, o versículo, todos. Queridos, mais um item que não pode faltar na vida cristã: a comunidade dos santos, a igreja. Eu estou usando a expressão item aqui apenas didaticamente, mas a palavra ela é pobre para descrever a igreja. A igreja não pode faltar na vida do cristão. A comunhão dos santos. A nossa confissão de fé de Westminster, citamos aqui, ela tem um capítulo falando só sobre a comunhão dos santos. Ela tem um outro capítulo falando sobre a igreja, a importância da igreja, né, Ellen? Da igreja, Murilo, Miriam. Já dissemos aqui que o Deus do pacto não permite cristianismo solo, crente sem igreja e ovelha sem rebanho. Paulo, na sua viagem, ele precisou dos seus irmãos. Os seus irmãos em Cristo o acariciaram, os seus irmãos em Cristo o ajudaram, os seus irmãos em Cristo o mimaram, os seus irmãos em Cristo até os
admoestaram, não é? Se estavam certos ou errados, como foi citado aqui recentemente, é uma polêmica entre os teólogos, mas fato é que aquela admoestação foi por amor. Não ouse caminhar sozinho, não ouse, nós estamos juntos. Não é Gil? As duas, né? Eu chamo as duas de Gil ali, ó. Parecidos nomes. Não ouse, gente. Não ouse. Não deixe de congregar. Hebreus 10. Não deixando de congregar, como já é costume de alguns. O escritor aos Hebreus, movido por Deus, ele diz isso para a igreja. Ele diz, gente, não deixem de congregar. Já é costume de alguns. Isso no primeiro século. Imagine hoje com o movimento dos desigrejados. Eu tenho mais ou menos uns 3 livros falando sobre esse movimento desigrejados. Adiantando agora aquela dança no texto, novamente, os versículos 13 a 14. Vai e volta, é texto narrativo, vamos lá, do 13 ao 14, vamos lá todos. O 14. Foco. Foco. É um outro item que não pode faltar. Foco. Eu já citei aqui para vocês que dos muitos livros que eu estou lendo ou relendo, um deles é esse. Praticando o Caminho. É um livro na área de discipulado extraordinário. Está aqui aquelas postagens que vocês encontram, é tudo fruto dessas leituras, não é? Aí agora a gente pede às secretárias, que são as IAs, apenas para fazerem as artes maravilhosas. Que ajuda boa, hein? Nesse livraço aqui, esse pastorzão John Mark Comer, ele trata sobre isso. Um discípulo de Cristo tem que ter foco. Agora, o que nos chama a atenção quando ele fala em ter foco é que ele cita aqui o idealizador da Apple. Qual é o nome dele? Steve Jobs. Diz ele que o Steve Jobs fez uma conceituação sobre foco. Foco não se resume em se concentrar numa coisa só. O desafio é dizer não para muitas outras coisas que tirar o foco. O problema do foco é que nós não sabemos dizer não para tantas outras coisas, até boas, mas que tiram o nosso foco. Foco. Paulo disse, não adianta. Eu vou. Foco. Tem um livro aí também na área do empresariado, Somente Uma Coisa, ou Uma Única Coisa. Muitos livros bons, queridos. O outro é Comece pelo Porquê. O outro, sequência, é Encontre o Seu Porquê. Tudo isso está nas Escrituras. O Senhor Jesus está conversando com a mulher samaritana e, de repente, os seus discípulos voltam e encontram-o naquele diálogo. E pergunta, o senhor não vai comer? E ele responde, uma coisa eu tenho para comer, e vocês ainda não entenderam. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Foco, louvado seja o Senhor. Eu estou com vontade aqui de notar que eu estou anormal hoje, não é? Estou quietinho, é questão de prudência. Recebi uma recomendação médica. Passando por um tratamento aí bucal, graças a Deus por isso. Foco. Foco. Paulo tinha foco. Cuidado. Porque muitas vezes você é tirado do foco em virtude de muitos convites, até para coisas que não são ruins em si mesmas. Mas elas vão tirar você do foco. Cuidado. Paulo tinha foco. Ei, um outro exemplo maravilhoso. Cristo novamente, agora é Pedro.
Cristo, Mateus 16, anuncia o sofrimento pelo qual ele deveria passar, como o Messias rei, como o servo sofredor de Isaías 53. Aí Pedrão, como sempre, o impetuoso, eu me pareço um pouco com Pedro, viu, gente? Impetuosozão. Pedrão disse: jamais, tu não precisas passar por isso. Pedro, sem perceber, estava sendo ali influenciado pelo diabo e tentando tirar o foco de quem? De Jesus. O foco de Jesus era a cruz. Não a cruz pela cruz, mas o que ele faria por nós a partir da cruz. Estando na cruz e a partir da cruz. A nossa redenção. Como foi que Cristo respondeu? Arreda-te. Gente, é duro, viu? Cara a cara com Pedro. Não subestime o perigo. Cristo foi duro porque a fala de Pedro, mesmo com toda a boa intenção do mundo, era oriunda das entranhas do diabo. Ele foi duro, gente. Arreda-te, Satanás, pois tu não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. E notem que Pedro não fez nenhuma proposta aos nossos olhos ruins. Fez, presbítero Rogério? Não. Caio? Não fez, Caio. Recebeu uma visita hoje, não foi, Caio? Eu fui informado. Então, Caio, não foi. Ora, ele propôs autopreservação para Cristo. Tu és o Filho de Deus, tu não precisas passar por isso. Arreda-te. Foco, ovelha de Cristo. O teu foco é Jesus Cristo. Nada e ninguém pode te afastar de Cristo e dos propósitos de Cristo para a tua vida. Tudo mais deve concorrer para isso, convergir para isso. Em cima disso ainda, esse pastorzão aqui, do livro que eu citei, ele nos propõe reformular uma pergunta que fazemos com frequência. Com frequência fazemos essa pergunta, não é que ela está errada em si mesma, mas ela precisa ser melhorada, e eu concordo com ele. Isso que eu vou fazer me levará a pecar? Boa, mas ela pode melhorar. Isso aqui que eu estou pretendendo fazer, me afastará ou me aproximará de Jesus Cristo? Ela melhora ou não melhora? Ela melhora. Porque se eu me concentro apenas me levará a pecar, é claro que eu estarei pecando contra Jesus. Mas muitas vezes nos preocupamos apenas com as consequências do pecado. Se não tivesse consequências, pecaríamos. Mas quando você diz, isso aqui que eu estou com vontade de fazer, me afastará ou me aproximará daquele que é o amado da minha alma, Jesus Cristo? É Ele, queridos. O nosso tesouro é Cristo. Tudo que você vai fazer ou deixar de fazer, Ele é a régua. Isso aqui vai fazer com que eu me afaste dEle ou me aproxime dEle. Seja um amigo meu, mas o que Ele está propondo a mim, se eu atender, eu estarei me afastando do meu amigão perfeito ou me aproximando dEle? Melhora ou não melhora? Melhora. Você é meu amigo, amigão, mas eu tenho um amigo que está acima de você. E o que você está me propondo não dá, porque o meu amigo que está acima de você fez por mim e por você o que você jamais poderá fazer. E o nome dele é Jesus Cristo. Aquele coral, bora. Eu não consigo hoje fazer, não, você vai fazer. Está faltando cuscuz para todo mundo. Faz de conta que todo mundo comeu cuscuz aqui na mente agora com charque. Quem gosta de cuscuz com charque aqui? Eita, vibrei. Eu falei para ela, já, estou com saudade de cuscuz com charque. Salivei agora, Carlos. Faz de conta que você comeu, agora novamente. Jesus Cristo. É Ele. Não abra mão dEle. O teu foco é Ele.
Ok? Os versículos 4 e o 11, só o 11 apenas, bora, só o 11 apenas, todos. Dependência do Espírito Santo não pode faltar nessa jornada. Não ouse caminhar, trilhar, prosseguir sem a terceira pessoa do Espírito Santo. Não ouse. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, não ouse. É impossível. Foi por isso que Cristo disse em João 14, 15, 16, é necessário que eu vá para que Ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Não ouse, querido. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele, o ministro primeiro na igreja, que nos molda, nos transforma na imagem de quem? De Cristo. Já falamos aqui. Um outro versículo, novamente agora, o 14. Voltando para o 14 novamente. Vamos lá. Ou indo para o 14. Todos. Obediência é um item que não pode faltar. Quem me ama, disse Cristo, guarda os meus mandamentos. Seja feita a vontade do Senhor. Citamos aqui há 8 dias a oração do Pai Nosso, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência, queridos, não obediência cega, mas obediência à palavra de Deus, a nossa norma normans, que é a Bíblia, a regra que regula tudo. Obediência, queridos, obediência. Novamente o versículo 13, agora volta novamente para o 13, é uma dança homilética, hermenêutica, exegética e retórica. Vamos lá, versículo 13, o que é que diz aí, todos? Disposição para se sacrificar pela causa de Cristo. Disposição para se sacrificar pela causa de Cristo. 2 Timóteo 4, citamos aqui, sentença havia saído, ele iria ser decapitado. Aí ele escreve ao seu pupilo Timóteo e diz assim: eu estou pronto para ser oferecido como libação a Deus. Libação era o vinho que era derramado sob oferta que era oferecida a Deus. Paulo pega essa linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento e diz, como aquela libação, como aquele vinho derramado sobre o sacrifício que os sacerdotes ofereciam a Deus, Timóteo, eu estou pronto. E aí ele prossegue dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pois a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E de fato, como libação, ele foi oferecido. De lá ele saiu, corredor da morte. Segundo a história da igreja, a tradição, o executor pediu para que ele ficasse de joelhos, e aquela espada assustadora daqueles tempos arrancou a sua cabeça, e segundo os historiadores, ela deu 3 pulinhos, como uma bolinha de ping-pong. Eu estou pronto. Ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Mas calma, Timóteo, eu não partirei como um derrotado, eu partirei como um vitorioso. Louvado seja o Senhor. Queridos, prontidão para se sacrificar pela causa do Senhor. Prontidão. Agora mais uma dança aí, o versículo 16. O 16, vamos lá.
Estamos chegando ao término da exposição dessa perícope, o 16, todos juntos. Agora eu quero pegar vocês pela mão, usar a estrutura indutiva da homilética. O que é a estrutura indutiva da homilética? É pegar alguém pela mão, caminhar pelo texto com a pessoa e fazer com que a própria pessoa perceba o que precisa ser percebido. Então, eu estou pegando vocês agora pela mão, novamente, leiam com calma e destaquem uma única palavra, que ela é muito forte aí também. São muitas, mas tem uma aí que é onde está o próximo item. Vamos lá, vamos lendo devagarinho, bora. Bora lá? Hospitalidade. Claro que, repito, tem tanta coisa aí, né, gente? Ó, o velho discípulo. Mas o velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Gente, hospitalidade é imprescindível na jornada. Eu preciso trazer um dia um sermão sobre a hospitalidade na perspectiva de Deus e cristã. Hospitalidade. Claro, uma coisa é você ler uma palavra dessa no contexto geográfico, político, religioso, econômico daqueles tempos e hoje. Mas ela não perdeu a sua força. O que é ser hospitaleiro hoje? Na caminhada é preciso uma igreja hospitaleira. Uma igreja com um coração alargado para acolher quem precisa ser acolhido. A hospitalidade aí é de gente que precisa. Paulo está viajando, e viajando pela obra, pela causa. Hospitalidade, queridos. Ó, Senhor, nos ajuda. Nesse livraço também o autor trata sobre isso. Modelo de hospitalidade. O nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, modelo de hospitalidade. Estamos encerrando, hein? O 14 novamente, vamos lá, o 14. E vamos ficar agora no 14, todos. Submissão à soberania de Deus. Submissão ao governo de Deus. É você ter a consciência, como disse Abraham Kuyper, um cristão holandês, reformado, estadista. Conhecia a Bíblia e ele disse assim: não há um centímetro no universo sobre o qual, Breno Luiz, Cristo não possa dizer, é meu. Ai, coisa boa. Não há. Submissão à soberania de Deus, seja feita à vontade do Senhor. Não precisa seguir expediente mundano para você se sobressair. Faça o certo, com gentileza. Se Deus quer te levar até ali, ou até acolá, ou até aqui, Ele tem feito e Ele fará. Porque quem manda é Ele. Submissão à soberania de Deus. E novamente no 14, assim encerramos. Leia de novo o 14. Itens que não podem faltar na jornada. Como Paulo não se deixou persuadir, conformado dissemos, seja feita a vontade do Senhor. É tudo para a glória de Deus, meu irmão. A jornada é para a glória de Deus. O que acontece na jornada é para a glória de Deus. O fim principal e supremo do homem, da mulher, do jovem, da criança, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar da sua presença para sempre. Seja feita a vontade do Senhor. Esses itens não podem faltar na jornada cristã.
Esses itens não podem faltar. Querido Rickson, você que ama também esse assunto, também olha, evangelização e discipulado. E aqui o autor também vai falar, é tudo para a glória de Deus. Solidel, glória. Portanto, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, prossigamos nessa jornada, levando em conta esses itens que são imprescindíveis, inegociáveis. Quando esses itens faltam, nós tropeçamos. Por isso que algumas igrejas têm tropeçado. Algumas igrejas têm saído do trilho. A bússola já não foi dada. Não tente inventar outra. A bússola já foi dada. Não tente inventar outra. O que é preciso levar na jornada já nos foi dado. Não ouse querer ser mais sábio que o Senhor. Não ousem. Não ousem.